Olá, que a paz do amado Mestre Jesus esteja conosco. Sejam todos muito bem-vindos ao canal EOB Palestras Espíritas, canal do Instituto Espírita Obreiros do Bem no YouTube. Sou o Vladimir e hoje vamos falar sobre a passagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Mas antes, vamos para alguns recados da nossa casa. O Instituto Espírita Obreiro do Bem, ele tem um trabalho de assistência social, onde são doadas mensalmente cestas básicas para famílias carentes. Também, nesse período, a gente começou o trabalho da campanha do agasalho. Então, todos aqueles que puderem, quiserem contribuir, tanto para a questão da cesta básica, como também para a questão da campanha do agasalho, o Instituto Espírita vai estar aberto todos os sábados, das 9 até às 18 horas. Pelo site obreirosdobem.com.br, você também tem acesso a várias informações sobre as atividades do EOB, inclusive você tem acesso à livraria do EOB, com vários títulos de livros a um preço acessível. Você tem a opção de comprar e receber em seu domicílio e também, se assim o desejar, retirar aos sábados no Obreiros. Tem também a opção de você fazer qualquer tipo de divulgação que ajude a casa na assistência aos desamparados. Então vamos fazer uma prece antes da gente começar a falar sobre o nosso tema dessa manhã. Então, que os amigos da espiritualidade, que o nosso amado Mestre Jesus nos ampare e nos ilumine, para que possamos, Senhor, transcorrer com a Tua mensagem e levá-las aos corações de todos os nossos irmãos, para que se sintam confortados em amor e em paz. Que assim seja. A gente sabe também que no IEOB, toda semana a gente tem o projeto de transformação moral, né? E o projeto de transformação moral traz para todos nós, semanalmente, para a nossa reflexão, um tema. E para essa semana, o tema do projeto, ele fala sobre a lei de reprodução. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai observar, na parte 3 do Livro dos Espíritos, que essa parte 3, ela trata das leis divinas ou natural. Dentre essas leis, tem a lei de reprodução. Então, Kardec, na questão 686, ele indaga aos amigos da espiritualidade. É da lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E os espíritos respondem, evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. A lei de reprodução, lei divina, onde o homem e a mulher se unem com o objetivo de perpetuar a espécie, através dessa lei é que todos os reinos vão se depurando. Deus, em sua infinita misericórdia, bondade e justiça, nos mantém em equilíbrio, nos dando a oportunidade bendita da reencarnação. Desta maneira, a humanidade sai do primitivismo, aprimorando-se, desenvolvendo o intelecto e a moralidade. O objetivo maior da lei é a conquista do amor, onde a família carnal possa, por experiências que aos poucos se melhora, ajudando-se e ampliando a família espiritual. Pai, mãe, filhos, família inicial, que a lei de reprodução coloca próximos, para que um receba a influência do outro, avivando a fraternidade e a solidariedade. Mas, como em tudo, deve haver muita responsabilidade. Para quê? Para que seja a reprodução também responsável, para que os indivíduos não se comprometam com as leis divinas e nem com o processo do nosso planeta. E em comemoração ao Dia das Mães, que é hoje, fica aqui um agradecimento por participarem ativamente na lei de reprodução, dando aos espíritos necessitados as oportunidades que precisam
para a elevação espiritual. Então, a lei de reprodução, ela nos favorece a reencarnação, o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento. E as mães são a divina, né, mensagem de Deus aqui na Terra que nos auxilia a essa oportunidade do nosso desenvolvimento. Vamos começar a nossa explanação, né, com a questão do verdadeira pureza, mãos não lavadas. É antes importante a gente fazer uma reflexão e destacar que as interpretações das leis divinas, ao longo dos anos, elas sofreram muitas modificações. Muitas dessas leis, né, a exemplo dos 10 mandamentos lá trazidos por Moisés, elas foram modificadas, elas foram adaptadas, elas se fundiram às tradições, aos costumes dos povos e perderam, muitas delas, a verdadeira essência dos ensinamentos que inicialmente elas objetivavam. Essas tradições, posteriormente, vale a nossa reflexão, se transformaram em práticas formais. Por exemplo, comparecer à sinagoga, sacrifício de animais, oferecer o dízimo, jejuar. Então, isso são práticas, né, que foram sendo incorporadas, sendo transformadas e que naquele momento em que Jesus chegava, elas estavam bastante disseminadas, difundidas, principalmente entre aqueles povos que eram ditos como doutores das leis. Então, ao estudarmos as passagens de Jesus, é muito importante procurarmos sempre compreender as circunstâncias, os costumes, as tradições e, principalmente, as práticas que se seguiam naqueles tempos. A passagem que a gente vai tratar hoje, verdadeira pureza, mãos não lavadas, também a gente encontra em Mateus capítulo 15, versos de 1 a 20, e em Lucas capítulo 11, versos de 37 a 40. E ela nos traz bem, nos caracteriza bem essa peculiaridade que existia na época. Então a passagem, ela apresenta os escribas e os fariseus interrogando Jesus de o porquê os discípulos violavam a tradição dos antigos, uma vez que não lavavam as mãos antes das refeições. Então essa indagação deles, e ainda citando a questão da tradição dos antigos, ela carrega em si uma história de práticas exteriores que eram observadas por todos aqueles daquela época, pelo menos daqueles que seguiam, né, esses preceitos antigos. Essas práticas exteriores, elas existiam há muito tempo, há mais de 1000 anos, muito antes da vinda de Jesus. E todas elas eram ligadas ao exterior, porque era mais fácil de serem percebidas e de serem cobradas. Então é muito natural quando a gente lê os evangelhos, a gente vê citações de pessoas que ficavam nas praças, né, fazendo oração, pessoas que se apresentavam com um olhar, vamos colocar assim, um pouco triste para demonstrar que estava jejuando. Então era fácil de serem percebidas e ao mesmo tempo era fácil de serem cobrada a sua prática. Porém, Jesus, né, nessa passagem, eles é que falam, ele fala para os fariseus dizendo: vocês é que violam o mandamento de Deus. Porque vocês seguem a tradição, vocês violam o mandamento. E aí Jesus ele cita, né, uma das 10 leis lá de Moisés, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe. E Jesus, ao citar, né, essa lei de honrar pai e a mãe, ele revela ali a face oculta que a prática exterior encobria. Por quê? Porque os escribas e os fariseus, eles se sentiam justificados, né? Diziam que ao fazerem as oferendas a Deus, e essa oferenda satisfazia a lei, que era essa tradição, eles não se sentiam obrigados, né, dentre outras coisas, por exemplo, de assistir aos pais na velhice. Então Jesus chama a atenção deles, dizendo que dessa forma vocês tornam o mandamento de Deus inútil,
pela prática da tradição. Então, Jesus ele traz um olhar diferente. Ele traz um olhar diferente para aquela situação exterior, de prática exterior que estava instituída. Logo na sequência, ele explica, inclusive para os seus discípulos, porque alguns discípulos não compreenderam no primeiro momento essa questão que ele levantou. E aí ele fala, né? O que torna impuro o homem, o que macula o homem, não é o que entra na boca dele, mas o que sai da boca. É que macula o homem. Por quê? O que sai da boca, ele procede do coração. E o que sai da boca, procedendo do coração, se o que sai é algo negativo, isso é que o macula. Porque do coração é que saem os pensamentos, os maus procedimentos, e aí Jesus ele cita vários exemplos de conduta inadequada. Esses mandamentos, né, esses ensinamentos de Jesus, melhor dizendo, eles iam, né, obviamente, contra, né, de encontro às orientações, às tradições que estavam instituídas. Daí, os judeus ficarem perturbados, porque Jesus demonstrava essa visão diferente, e se essa visão diferente ela fosse percebida e compreendida aos poucos pela população, aquelas práticas exteriores corriam o risco de serem abolidas. Imagina todo esse contexto onde Jesus traz essas observações, essas colocações. Daí o motivo porque eles perseguiam Jesus. E frequentemente, quando tinham oportunidade, eles o questionavam, tentando pegar Jesus em algum tipo de contradição com a lei, para terem motivo de o prender. Assim, amigos, a gente percebe a importância dos estudos dos evangelhos, né, dessa forma um pouco ampla, para que a gente possa compreender adequadamente o contexto que envolvia todas as parábolas, todos os ensinamentos de Jesus. Muitas das parábolas, né, como essa e muitas outras que Jesus cita, ela sempre vai nos chamar a atenção para essa questão da verdadeira pureza. Vejamos, por exemplo, a parábola do bom samaritano que a gente encontra lá em Lucas, no capítulo 10. É preciso entender que o fato de o sacerdote, o levita, resumidamente, terem passado de largo ao ver um homem lá deitado no chão, seminu, com o rosto encoberto de chagas, né, inconsciente, não se deve só à questão da indiferença. Não se deve só à questão de não querer ajudar o próximo. Ali também está contido, está relacionado com as práticas exteriores. Porque se a gente observar lá na passagem, a gente vai ver que eles voltavam de Jerusalém, voltavam do templo. E tinha acabado de se purificar lá no templo. Tá? E eles não iam arriscar ajudar aquela pessoa porque eles não conheciam. Eles não sabiam quem era aquele homem. Se era samaritano, se era publicano, porque no conceito dele, na percepção deles, eram pessoas impuras. Como eles não conseguiam reconhecer a origem, dado toda essa questão que envolvia o homem que estava inconsciente, na dúvida, então, eles, né, pensando se fosse ajudar e fosse, por exemplo, um publicano e ao tocar nele ficariam impuros, como eles não tinham essa certeza, eles, né, se absteram de dar essa ajuda e resolveram passar de largo e não ajudar aquela pessoa. Então a gente observa que também por trás dessa passagem, além de toda aquela questão que Jesus traz, quem é que é o mais próximo, né, na conversa lá com o jovem, ele tem também essa questão da prática exterior, tem também envolvido a questão da pureza, né, mas aquela pureza praticada por eles de uma forma apenas aparente. A gente observa também em Lucas, capítulo 18, a parábola do publicano, do fariseu e do publicano que vão ao templo para orar. Então Jesus, em dado momento, ele narra essa passagem falando que o fariseu, estando de pé, orava dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens que roubam, são injustos, são adúlteros, nem ainda como esse publicano.
Então a gente observa que nessa fala há uma questão de desprezo, há uma questão de se colocar em evidência, há uma questão de se sentir e de se achar melhor do que o outro. E ele continua, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Enquanto o publicano, Jesus fala, tido por eles ou pelos demais como alguém puro, né? Sequer ousava olhar para o alto, mas no seu íntimo dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Então Jesus observa, né, nos traz a observação, aquele tido como impuro, que sequer ousava olhar os céus, mas pedia perdão a Deus porque se reconhecia como pecador, ele desceu justificado do templo para a sua casa, enquanto o outro não, né? Apresentava-se como práticas exteriores, né, pela aparente pureza, ainda não havia compreendido o verdadeiro significado da pureza interna, da pureza de coração. Então, para este, né, a parábola ela continua, fala que como ele se exaltava, né, todo aquele que se exaltar, ele em algum momento será humilhado. Então, nós ao refletirmos sobre essas passagens, percebemos também que os ensinamentos espirituais, para muitos de nós, ainda é abstrato. A gente ainda precisa, né, do tocar, do ver, do ouvir. Precisamos ainda de algo material, como referência. Por isso, a nossa dificuldade de compreensão, muitas das vezes, dos ensinamentos de Jesus, de compreensão dos ensinamentos das questões espirituais. Jesus, ele sabia dessa nossa dificuldade. E ele combateu, né? Tanto é que a gente vai ver várias passagens. Ele combateu essa prática exterior, né? Combatendo, nos chamando a atenção para nos ajudar. Então a gente observa que todos os seus ensinamentos são voltados para a interioridade, chamando a nossa atenção para o que verdadeiramente era mais importante. É como se Jesus estivesse ainda, né, nos dias de hoje, estivesse ao nosso lado a nos dizer: ouçam, percebam, a exterioridade ela é secundária. O que importa é a renovação íntima, é o esforço no combate às más tendências. O que importa é o que trazemos em nossos corações. Então, essa nossa busca, né, pela essa evolução moral que a gente tanto trabalha para ela passa pela vivência, da melhor maneira que cada um puder, mas ela passa pela vivência dos ensinamentos de Jesus. E para que essa vivência dos ensinamentos de Jesus a gente possa praticá-la, é preciso que a gente compreenda a essência de tudo aquilo que o Mestre nos trouxe. A gente olhando para esse tema, né, e olhando quanto essa questão da prática exterior naquela época ela era praticada, a gente pode fazer uma reflexão para essas questões e trazer para os nossos dias atuais. O que é que mudou do tempo de Jesus até hoje? Fica o questionamento. Nós hoje estamos mais preocupados com as aparências ou com a essência? A gente seleciona, a gente percebe, a gente considera os nossos irmãos, mais pela aparência ou pela essência. A aparência aqui não se fica apenas exclusiva à questão física, né? Aparência física. Mas a questão de aparentar riqueza, de aparentar poder. É isso que nos chama a atenção, é essa seleção que a gente, esse critério de seleção que a gente utiliza para nos cercarmos das pessoas, ou a gente procura conhecer como é essa pessoa no seu íntimo, conhecer como é que essa pessoa procede diante da vida, diante das circunstâncias que se apresentam. Então, assim, meus amigos, a gente vai perceber também, o Emmanuel, ele traz uma passagem no livro Religião dos Espíritos que ele intitula Pureza. É mais ou menos isso que o Emmanuel traz para a gente nessa mensagem, né? Esse olhar do Cristo, né? De enxergar para aquela situação ou aquelas pessoas e perceber a pureza que cada um de nós, independente da circunstância em que essa pessoa se encontra, perceber a pureza ainda ali dentro, perceber a divindade que existe dentro de cada um de nós. Então ele nos diz nessa mensagem
pureza, no livro Religião dos Espíritos, o seguinte texto. Então ele fala para a gente que, ao estudar, né, a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém como ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, né, lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações, em todas as criaturas. Então ele cita, ó, para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, Jesus via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia o materno colo e transformou essa estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada com que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus naquele espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, o mestre via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menosprezavam, e estendeu-lhes braço amigo até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, ele conclui, Paulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos, contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado. E Jesus o procurou pessoalmente para confiar-lhes a embaixada importante. Então, ao citar esse exemplo, né, desse olhar de pureza que Jesus tinha, né, para todas as circunstâncias e pessoas com as quais ele se deparava, ele nos dá esse exemplo, ele nos faz esse convite. E Emmanuel, na citada mensagem, ele diz assim também para nós: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. E perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que encobre o campo da alma. O brilhante divino virá fatalmente à luz em algum momento. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, meus amigos, a gente observa nessa mensagem, né, verdadeira pureza, mãos não lavadas, que ela se encontra no interior de cada um de nós. Ela tem que ser cultivada, ela tem que ser praticada, ela tem que ser regada através dos nossos pensamentos, do nosso comportamento. E ao perceber, a exemplo de Jesus, a exemplo da mensagem que o nosso amigo Emmanuel nos deu, as circunstâncias e as criaturas com as quais nós convivemos, devemos olhar e buscar perceber a pureza que existe ali dentro, independente da circunstância que cada um de nós estemos vivendo. Então, nós estamos chegando ao final e aproveitando também a ocasião do Dia das Mães, roguemos a Deus que nos permita, a cada um de nós, ter a exemplo da mãezinha querida que olha para o filho amado, a verdadeira pureza em nossos corações. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Que Deus
nos abençoe. Que em nossos lares a paz, o amor e a mansuetude do nosso amado Mestre Jesus adentre e permaneça conosco sempre. Tenha um bom domingo, um feliz Dia das Mães e muito obrigado.